Olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Gilberto, porém a rapaziada me chama de Gil. Eu fui caminhoneiro durante muito tempo e vou contar uma história para vocês que até para mim que estava no local é difícil de acreditar. Como todo mundo está cansado de saber, nós que somos caminhoneiros rodamos tudo. É cada buraco, é cada lugar que vocês nem imaginam. Mas também tem lugares bacanas, muito bonitos, e o povo é sempre acolhedor. Teve uma época que eu saí do Porto de Santos transportando não me lembro o que agora, lá para os lados do Acre, para depois de ir lá e transportar uma carga de peças para uma fábrica de soja em Minas. Vocês não fazem ideia da viagem que é isso, é a maior contramão. Mas pelo menos foi muito compensatório, porque fui e voltei carregado. E dali para casa para rever a minha família foi um pulo. Pois bem, no dia agendado eu encostei em Santos, no Porto. Demorou um pouco, mas logo estava carregado e parti. Pense em uma viagem cansativa que é bater de uma extremidade à outra. São mais de 3.500 quilômetros de asfalto. Mas vamos que vamos, com a proteção de Deus e de São Cristóvão. Depois de rodar muito e de uma viagem bem tranquila, ao amanhecer do terceiro dia, estava eu chegando no Acre. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Descarregamos e passei o dia por lá mesmo, e no dia seguinte já fui até onde pegaria a carga para descer para Minas. Então, toma lixão voltando. Depois de uma longa jornada, cheguei ao local já no cair da noite, e deu para sentir que tinha alguma coisa errada. Sabe quando você sente no olhar das pessoas que tem algo no ar? Então fui logo querer saber o que estava acontecendo e o porquê daquele alvoroço todo. Um dos homens que estavam no local, muito assustado, disse que um cachorro muito grande tinha aparecido na noite anterior e que tinha avançado sobre alguns trabalhadores, porém não os feriu. Foi só o susto mesmo, pois os homens, ao verem aquilo, saíram correndo e, por sorte, o bicho não foi atrás. E que depois ele foi para o último galpão onde ficava a soja, que ficou lá comendo farelo e que depois saiu pulando um muro, sumindo em um matagal ali no terreno. Sem entender nada, disse que talvez deveria ser algum cachorro das proximidades que tivesse se soltado e tivesse parado ali por acaso. O homem me olhou com os olhos arregalados e disse: Moço, aquilo era um lobisomem. Confesso para vocês que na hora me deu vontade de rir, mas aí ele me mostrou o lugar por onde aquele até então para mim um cachorro tinha ido e continuou. Um cachorro anda de pé feito homem e pula um muro dessa altura, seu moço. Aquilo era homem que vira bicho. Ao olhar a altura do muro, realmente fiquei pensativo, pois olhando de onde eu estava, aquele muro parecia entre ter 2,50 m a 3 metros de altura. De fato, um animal comum não pularia sobre aquilo. Mas enfim, o falatório continuou e ouvi dizerem que iriam pegar aquele animal e coisas do tipo. E então fui para o meu caminhão e fiquei lá esperando minha hora de encostar a carreta. Não demorou muito para a lua surgir no céu e junto um clima de tensão e medo. Quando foi por volta das 3h30 da madrugada, eu acordei com muita gritaria. Começou um corre-corre no local, algumas pessoas gritando que a besta tinha voltado. Na curiosidade de saber o que estava causando toda aquela confusão, eu também fui ver o que era. De início não vi nada, pois era mais gritaria e corre-corre do que qualquer outra coisa. Até que eu vi. Meus amigos, estava lá, diante dos meus olhos que a terra há de comer, uma criatura que eu jamais poderia imaginar que existe. Realmente é como nas histórias. De fato lembra um cachorro, mas não é um cachorro normal. Ele é feio, parece que ele tem a pele queimada. Ele tem um cheiro que de longe você sente aquela coisa podre. Ele tem os pelos falhados. Dava para ver as suas costelas marcando a carne daquele bicho. Ele era corcunda e se movimentava tipo esses gorilas quando ficam nas pernas traseiras, bastante desengonçado. A cara, se eu pudesse dar uma descrição, eu diria que lembra um javali. A cara é toda enrugada e com os dentes para fora. Ele estava lá em meio à soja comendo aquele farelo seco. Os homens armados de pau entraram lá para matar aquele lobisomem. Tinham uns 10 para mais, se eu não me engano. Eles fizeram um cerco e bateram muito naquela coisa. O bicho o tempo todo tentava escapar, mas não conseguia.
Ele levou muitas pauladas nas costas e na cabeça. Bateram tanto que logo aquele lobisomem não resistiu e caiu. Com o bicho de certa forma abatido, pois ele ainda estava vivo e sem saber o que fazer com ele, os homens tiveram a ideia de fechar o galpão e no dia seguinte buscar por ajuda de alguma autoridade, já que naquele horário ninguém iria aparecer ali, e assim o fizeram. No dia seguinte, por volta de umas 6h30 da manhã, foram abrir o galpão, e aí algo muito louco aconteceu. Todos estavam com medo de abrir e sair de lá aquela besta, porém o que saiu de lá deixou todos de boca aberta. Saiu de lá um senhor de uns 60 anos muito ferido, completamente machucado. Todos se olhavam sem entender nada e procurando por aquele animal, porém todos já sabiam. Só não queria acreditar que aquele animal da noite anterior era aquele mesmo senhor. Ao o pressionarem e perguntar sobre a fera, ele pedia pelo amor de Deus que não fizessem nada com ele, que ele era inocente, e deu a desculpa mais esfarrapada do mundo que ele estava lá dentro dormindo, pois era morador de rua, e o animal o atacou e ele caiu desmaiado acordando só pela manhã. Sem terem o que fazer, deixaram aquele senhor ir, embora, porém, em tons de ameaça de que se ele voltasse lá, não teria uma segunda chance. Todos sabiam que aquele velho era o que virava o bicho, o lobisomem. E o velho foi andando com dificuldades pelos ferimentos e sumiu. Depois disso eu voltei lá algumas vezes e nunca mais soube de nada. Dizem que ele sumiu e que a fera também nunca mais foi vista. Bom, essa foi a minha história. A história da noite em que o pessoal da fábrica e os caminhoneiros deram uma surra no lobisomem. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram e uma boa noite.